você empreendedor e atualmente na sua empresa, o que você faz? Você praticamente bate escanteio e marca o gol, né? Ataca e volta para marcar, vende e tem que liderar pessoas, tem que entregar, treina pessoas e tem que responder reclamação de cliente, fecha a venda e tem que descobrir se o funcionário está mentindo para você ou não está, constrói cultura e arruma estoque, né? Você faz de tudo, engaja o time e fecha a loja, promete tudo para o cliente e depois tem que demitir uma pessoa, né? Você faz de tudo na sua empresa, né? Tem que descansar, repensar a estratégia, reduzir custos e aumentar vendas, tudo ao mesmo tempo. Todos os dias você está fazendo tudo aquilo ao mesmo tempo, tá? Todos os dias. E tem uma habilidade, né? Tem uma competência, tem uma variável que permeia todas as atividades que você faz todos os dias na sua empresa. Que é o que? Qual que é essa variável? É o tempo. É a variável tempo. Pessoal, agora é oficial. Sejam muito bem-vindos. Essa é a live 19. Como ser um empreendedor mais produtivo em 2021. Nós estamos começando agora, oficialmente, né? Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Leandro Maia. Ajudo empreendedores a fazer a empresa decolar. Ajudo empreendedores a construir crescimento lucrativo. Essa é a série Fly Empresas. Nós estamos há 19 semanas fazendo live todas as semanas para ajudar empreendedores a fazer a empresa decolar. A gente traz aqui sempre conteúdo de forma prática que você vai conseguir implementar a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, a partir do dia que você quiser e vai conseguir implementar e ver resultado. O compromisso é sempre esse, né? O compromisso é sempre esse, trazer isso de uma forma prática que você consiga implementar e ver resultado. Então, quando a gente fala de como ser um empreendedor mais produtivo em 2021, nós vamos falar aqui de 3 pilares que devem ser dominados para você ser um empreendedor mais produtivo. Vamos falar aqui de ferramentas e técnicas práticas. Vamos falar aqui de vilões da produtividade, né? Então, ao fim, né, nós vamos passar aqui mais ou menos 1 hora. Ao fim dessa 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, 40 minutos, 1 hora e pouco ali. Ao fim desse tempo, eu quero que você saia daqui com ferramentas, com uma estrutura, uma estratégia a ser seguida para você fazer desse ano de 2021 um ano em que você vai ser mais produtivo, um empreendedor mais produtivo. E qual que é a importância disso? Né? Qual que é a importância disso? A empresa é o reflexo do dono. Né? Dono improdutivo, empresa improdutiva. Dono produtivo, a empresa tende a poder ser produtiva. Né? E por que isso aqui é importante? Né? Porque atualmente, você empreendedor e atualmente na sua empresa, o que você faz? Você praticamente bate escanteio e marca o gol. Né? Ataca e volta para marcar. Vende e tem que liderar pessoas, tem que entregar, treina pessoas e tem que responder reclamação de cliente, fecha a venda e tem que descobrir se o funcionário está mentindo para você ou não está, constrói cultura e arruma estoque, né? Você faz de tudo, engaja o time e fecha a loja, promete tudo para o cliente e depois tem que demitir uma pessoa, né? Você faz de tudo na sua empresa. Tem que descansar, repensar a estratégia, reduzir custos e aumentar vendas, tudo ao mesmo tempo. Todos os dias você está fazendo tudo aquilo ao mesmo tempo, tá? Todos os dias. E tem uma habilidade, né? Tem uma competência, tem uma variável que permeia todas as atividades que você faz todos os dias na sua empresa. Que é o quê? Qual que é essa variável? É o tempo. É a variável tempo. Está presente em tudo que você faz na sua empresa, está presente todos os dias, a todo momento, né? Ele permeia tudo isso. E o tempo, né? O tempo é totalmente inelástico, ele é do jeito que é, não importa o que você faça. Só que também o tempo é o recurso mais escasso, é o único recurso que não pode ser dilatado, que não pode ser comprado, que não pode aumentar, né? Você pode comprar o tempo de outras pessoas, né? Delegar, mas terceirizar, mas jamais o seu tempo. Então, você aproveitar melhor o seu tempo, fazer um melhor uso do seu tempo, é uma habilidade que vai melhorar, você melhorando ela, você dominando essa habilidade, masterizando essa competência, né? E produtivo, eu vou falar um pouco que tem relação com aproveitar melhor o tempo. Você dominando isso, você vai melhorar todas as áreas da sua vida, né? Quem dirá do seu negócio, né? Você vai virar um empreendedor mais produtivo, vai começar a ter uma empresa mais produtiva. Então, né, começa a fazer sentido aqui a importância de dominar essa capacidade, dominar essa competência de fazer o melhor uso do tempo, tá? Tudo acontece no tempo. Então, enquanto ele não for gerido,
Enquanto o tempo não for gerido ou melhor aproveitado, nada mais pode ser gerido, nada mais pode ser feito de forma adequada, certo? E o que me fez trazer esse conteúdo aqui hoje? Eu guardei até isso aqui para a primeira live do ano, tá? Quem está chegando aí agora, quem nunca viu nenhuma live com a gente aqui, essa é a primeira do ano. Como a gente faz uma semana, essa é 19, nós estamos 19 semanas fazendo live todas as semanas. Fizemos a última do ano, relacionada a planejamento, prospecção, revisão. Estamos fazendo essa aqui para começar o ano produtivo, né? Começar o ano da forma certa. A estratégia que nós vamos trazer aqui de forma prática, o melhor momento de você começar a implementar é agora, no início do ano. Ainda, né? O que me faz sempre falar disso aqui? Tá? Meu foco é sempre no negócio, na empresa, no crescimento da empresa, mas não tem como eu falar de crescimento da empresa sem falar de crescimento do dono, de melhorar competências do dono, de melhorar competências do empreendedor. Tem que sempre falar disso aqui também, porque faz diferença, tá? É a grande diferença. E hoje, o que eu vejo? Empreendedores falando que 24 horas por dia é pouco, né? Que trabalham o dia inteiro, tá sempre trabalhando 8, 9, 10, 12, 14 horas por dia, trabalha o dia inteiro e não tem resultado, né? Não tem o resultado que gostaria, começa a se afogar na operação, tá cheio de coisa que precisa fazer, cheio de ideias maravilhosas a ser implementadas, melhorias que quer pôr para rodar, planos que vai fazer a empresa crescer, aí chega lá, reclamação de cliente, funcionário que não tem a competência esperada ou não tem o engajamento esperado, e reclamação de cliente, funcionário, e erro, e retrabalho, fica afogado na operação, passa dia, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, passa semana, não conseguiu pôr nada para rodar, né? Então o empreendedor começa a ficar afogado na operação, 24 horas passa a ser pouco, sempre que quer fazer uma coisa nova é de madrugada, ou sábado, ou fim de semana, ou à noite, né? Nunca tem tempo para fazer o que é importante, nunca tem tempo para focar no crescimento da empresa, muito menos, né? Às vezes muito menos no crescimento pessoal, né? Não consegue focar no crescimento pessoal. Então, isso me fez querer trazer esse conteúdo aqui, isso me fez querer vir aqui falar sobre gestão do tempo e produtividade, né? Nós estamos falando aqui como ser um empreendedor mais produtivo, nós vamos falar de gestão do tempo e produtividade, esses três pilares que permeiam, né? E só para a gente alinhar aqui, está falando a mesma língua, o que é produtividade, né? O que é produtividade? Produtividade ou eficiência, né? Tem termos diferentes aí, conceitos e definições diferentes, mas o que é? Tá? Primeiro eu vou falar o que não é. O que não é sobre trabalhar mais tempo e fazer mais coisas, né? Eu não vou falar aqui, chegar aqui para você e falar assim, olha, o segredo para você ser mais produtivo em 2021 é você começar a acordar todo dia 5 horas da manhã e dormir meia-noite. Acorda 5 horas da manhã, dorme meia-noite, fica o dia inteiro fazendo tudo que tiver que fazer, de tal horário se faz isso, de tal horário se faz isso, mas trabalha mais. Não é isso. Produtividade é mais sobre aplicar menos recursos e gerar mais resultados, né? Os recursos que você tem, que são o quê? Tempo e energia, né? Você tem a sua energia e o seu tempo. Quanto menos recursos você aplicar e mais resultados você gerar, mais produtivo você é, né? Mais produtivo você é. Tá? Então isso é produtividade. Tá? Então quando você aplica muito recurso, muito tempo, muita energia, e tem um resultadozinho ali, né? Que é, se você está aqui comigo numa live às 8 horas da manhã sobre gestão do tempo, produtividade, eu já começo a entender que você é do time aí que quer melhorar, você quer crescer, você quer fazer sua empresa crescer, você se desenvolve, né? Você se desenvolve. Então se você se desenvolve, eu já imagino que você esteja tendo um resultado, né, no mínimo razoável, né? Sempre pode ser melhor, às vezes não está como você gostaria, mas imagino que você está tendo um resultado no mínimo razoável. Só que se você está gastando muito recurso, muito tempo, muita energia para ter esse resultado razoável, você não está num bom nível de produtividade, né? Talvez você passe o dia se ocupando, né? Você fique no dia a dia da sua empresa, você sente que tem que fazer alguma coisa, nossa, tem que fazer alguma coisa, aí você vai lá, fica no balcão, fica no caixa, abre, fecha, fica em cima dos funcionários, o funcionário vai atender o cliente, você vai junto, fica em cima de todo mundo, se ocupando, né? Você está no nível de produtividade que eu chamo de ocupado. É a pessoa que no dia a dia quer fazer alguma coisa, não sabe exatamente o que vai dar mais resultado para o negócio, mas quer fazer alguma coisa o tempo todo, tá? Então você fica no nível ocupado.
Aí já tem um nível que você começa a se esforçar demais, né? Você já se ocupou o seu dia inteiro, aí você nas horas vagas, à noite, no sábado, no fim de semana, começa a trabalhar em estratégias de melhorias, de crescimento, né? Então você começa a pôr mais recursos, mais tempo, mais energia. E o resultado continua mais ou menos o mesmo, né? De vez em quando dá uma subidinha, quando você aplica muita energia, muito tempo, gasta um tempo adicional, dá uma subidinha. Aí você aí tá no nível que eu falo que é o esforçado, o empreendedor esforçado. Ele trabalha mais, gasta mais energia, tem um resultado um pouquinho maior, né? Tem um resultado um pouquinho maior pelo investimento de recurso, mas é mais recurso aplicado, né? Num nível que não se sustenta, num nível que ninguém consegue manter por muito tempo, trabalhando 12, 14 horas por dia, por muito tempo. Não é um nível sustentável, saudável, tá? Sem pausas, né? Férias, quem dirá férias de... Não se sabe o que é férias, né? Sabe um feriado prolongado lá de 3 dias, uma vez por ano, e aí vai. Aí tem um terceiro nível de produtividade, que é o nível que eu considero que é o empreendedor produtivo. É um empreendedor produtivo, que é o nível que você aplica menos recursos e gera mais resultados, né? Tem um momento, né, que você percebe que você está trabalhando menos, né, em comparado a anos anteriores, e está gerando mais resultado que você gerava nos anos anteriores. Tá? Aí sim, esse é o ponto que a gente quer chegar. Você tem que saber exatamente o que você tem que fazer, né? E não ficar o resto do tempo se ocupando, tá? Esse é o nível que nós vamos chegar. Mas para isso a gente tem que trabalhar esses 3 pilares. Esses 3 pilares que nós vamos falar aqui um por um, tá? E à medida que eu for falando, eu vou trazendo clareza do que é esse pilar, do que não é, de como fazer. E depois a gente vai para uma parte final aqui, da parte prática, tá? Para você conseguir sair daqui com um roteiro, com a estratégia para aplicar isso aí ao longo do ano de 2021, a começar de amanhã, do próximo fim de semana ou da próxima segunda. Aí fica a seu critério. Então vamos lá. O primeiro pilar, tá? Para você entender o primeiro pilar, eu quero te falar uma coisa aqui, uma história, mas provavelmente você já tem em mente o que é, tá? Não sei se você é da minha época, que o jogo War, aquele jogo de tabuleiro, era bem, né? Todo mundo jogava aquele jogo War, que era um jogo de tabuleiro. E esse jogo basicamente é o que? Tá? Esse jogo basicamente é o que? É um mapa do mundo, né? É um mapa do mundo que todo mundo tem o conhecimento ali, tem que ter o conhecimento das regras ali para jogar, né? E o conhecimento é basicamente o que? Você vai jogando dado, vai conquistando, à medida que você vai ganhando nos dados dos oponentes, você vai conquistando território e vai expandindo, vai crescendo, né? Então esse jogo, ele tem meio que ele nos ensina uma estratégia para crescimento. Primeiro você tem que ter o quê? O conhecimento das regras. Conhecimento das regras do jogo, do que pode, do que não pode, de como é, como não é, tá? Aí depois, nesse jogo, você recebe uma carta. Nessa carta tem um objetivo específico, uma meta. Fala, olha, você tem que conquistar tantos territórios, ou tem que eliminar o oponente tal, conquistar tais continentes, né? Tem uma meta específica, né? Então tem essa meta. Aí, o que mais? Né? Aí você executa, né? Você traça a sua estratégia, né? Então você tem o conhecimento, a meta e traça a sua estratégia. Por exemplo, vou atacar primeiro por aqui, depois por aqui, vou concentrar mais o exército aqui. Você planeja o que você vai fazer, você define sua estratégia de jogo. Depois você vai para a parte de execução, que é onde você vai jogando os dados, né? Você vai tentando jogar melhor ali ou pior, e vai executando, vai jogando, colocando essa estratégia em prática. E por último, você estabiliza ali, na medida que você vai conquistando o território no War, você vai colocando mais exército numa parte do mapa, num país, num outro, né? E vai crescendo, seguindo essa estrutura, conhecimento, meta, estratégia, execução e estabilização. Vai estabilizando ali, vai crescendo. Esses são instrumentos do crescimento que permeiam qualquer área da vida. Conhecimento, meta, estratégia, execução e estabilização, tá? Só que teve uma vez que eu joguei War com os primos meus há muitos anos atrás, e foi um jogo que a gente jogou 4 a 5 pessoas, não me lembro ao certo, só que a gente ficou umas 6 horas jogando. O jogo não acabava, ninguém ganhava, ninguém conseguia ganhar. Ninguém conseguia ganhar, embora todo mundo soubesse jogar, embora todo mundo estivesse executando o plano, todo mundo tivesse sua própria estratégia, estivesse executando, estivesse tentando estabilizar, o jogo não acabava, né? E o jogo não acabava e ninguém ganhava, ninguém chegava a lugar algum. E esse ninguém chegava a lugar algum, por que aconteceu isso?
Porque nós decidimos jogar esse jogo sem a carta da meta, sem objetivo. Né? Nós não distribuímos objetivos, falando, vamos jogando, né? Vamos jogando, vamos ver o que vai dar. Não distribuímos objetivos, ninguém tinha meta, ninguém tinha o quê? Direção. Ninguém tinha uma direção, não tinha um objetivo claro, não tinha a direção no jogo. Então foi um jogo, né? Foi um jogo sem fim. Né? Aí traz aquela frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então isso aqui, eu trouxe essa história aqui, trouxe esse exemplo para trazer o primeiro pilar da produtividade, a direção. A direção é o primeiro pilar da produtividade. Né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando se navega sem destino, né? Quando você está sem destino, navegando sem destino, nenhum vento é favorável, nada te ajuda, nada dá certo, nada é a coisa certa a se fazer na sua empresa, quando você não sabe para onde você está indo, para onde você quer ir. Tá? A direção é o primeiro pilar da produtividade. E para você ter uma direção, para você ter direção de para onde você quer levar a sua vida, de para onde você quer levar a sua empresa, né? Espero que isso esteja alinhado. Para você ter essa direção, são 4 componentes importantes, tá? Nós vamos trazer na parte prática mais no final, mas vou falar aqui os 4 componentes. O primeiro é o conhecimento, tá? O conhecimento. E o conhecimento, e todos, né? Todos esses 4, você vai moldando, né? Tem uns que mudam menos, tem uns que mudam mais. O conhecimento é um que você consegue ir trabalhando ele sempre, mas o conhecimento é importante até para você saber aonde é possível chegar, tá? Hoje, provavelmente, você tem planos para a sua empresa. Eu quero uma empresa desse tamanho, quero uma empresa desse porte, quero ter tantas lojas, quero ter tantos faturamentos. Né? Você está definindo essa direção com base no que você sabe hoje, tá? Provavelmente você está planejando, eu quero ganhar 3 vezes, faturar 3 vezes mais daqui 5 anos, ou 5 vezes mais, não sei. Com base no que você sabe hoje. Se você soubesse muito mais hoje, você estaria definindo uma direção muito mais longe, talvez, muito diferente. Você entenderia que é possível chegar muito mais longe, tá? Então o conhecimento é importante até para te ajudar a saber aonde chegar. Eu imagino que no tempo dos índios aqui no Brasil, antes do descobrimento, antes de 1500, no tempo dos índios, eu não imagino que nenhum índio sonhava em conhecer a Europa. O meu sonho de vida é conhecer a Europa. Não, ninguém sonhava com isso, porque eles nem sabiam que a Europa existia, eles não tinham conhecimento da possibilidade de chegar na Europa. Então, o conhecimento, você tem que estar sempre buscando conhecimento de diferentes áreas. Buscar conhecimento vai te fazer encontrar o conhecimento que você precisa naquele momento, tá? Então buscar conhecimento vai te dar direção. Você vai saber o que é possível, onde é possível chegar, com que velocidade é possível chegar, tá? Com isso, o segundo componente aqui da direção, que é o primeiro pilar para ser um empreendedor mais produtivo em 2021, o segundo componente é o objetivo de longo prazo. O objetivo de longo prazo. O que você quer para sua vida daqui 5, 10, 20 anos? E o que você quer para sua empresa daqui 5, 10 ou 20 anos? Para a empresa, eu recomendo que tenha 5 e 10 anos. Tem uma meta mais específica de 5 e tem um objetivo grandioso de 10 anos, que é a visão. E esse objetivo grandioso de 10 anos da sua empresa, a visão da empresa, tem que estar alinhada com a visão do dono, com o sonho pessoal seu, empreendedor. Você tem que estar trabalhando com o que você quer trabalhar, na área que você gosta, na área que você se sente realizado, e tem que causar um impacto que você quer causar, que vai te fazer bem. Tá? Então o objetivo de longo prazo, eu vou trazer uma estruturinha aqui no final para você te ajudar a definir. Não é uma coisa rápida, é uma coisa que você vai ter que buscar. É o segundo componente aí da direção. O próximo componente aqui é a meta. A meta, tá? A meta, ela tangibiliza esse objetivo. Ela define marcos, cria foco, cria energia, tá? Nós vamos falar um pouco de energia também. Ela cria energia, cria foco nessa direção do objetivo. A meta te mantém no caminho do objetivo de longo prazo. Tá? O objetivo de longo prazo é uma rodovia de 1.000 quilômetros que você tem que percorrer. A meta, você vai colocando marcos ali bem na frente do carro, à medida que o farol alcança essa meta. Aí você vai andando,
bateu uma meta, aí o farol já começa a alcançar outra meta, você vai andando e batendo outra meta, né? Aí você consegue manter a direção. A meta te mantém na direção, tá? E o quarto componente aqui do pilar direção para ser um empreendedor mais produtivo é a estratégia, tá? É a estratégia. Não é só definir, né, a estratégia, o plano, o método, tá? Tem relação com a direção também. Porque ele te dá a direção do que fazer. Ele te dá a direção do que é mais importante naquele momento. De quais são as prioridades, quais são as tarefas, de quais são os projetos para alcançar as metas que te levarão em relação a objetivo de longo prazo. O conhecimento é importante para você definir o objetivo da forma correta, saber onde quer chegar. Importante para definir as metas da forma correta. Importante para definir os planos e os métodos, né, da estratégia a ser seguido. Então esse é o pilar número 1, direção para ser um empreendedor mais produtivo. Tem a ver com conhecimento, objetivo de longo prazo, meta e estratégia. Tá? Nós vamos trazer isso para a parte prática daqui a pouquinho, mas esse é o pilar número 1. O pilar número 2, tá? Ele já tem a ver com um dos recursos que você, empreendedor, tem todos os dias. O pilar número 2 é a energia, tá bom? Energia. Tudo que você faz no seu dia a dia, você aplica sua energia naquilo, tá? Você aplica sua energia naquilo. E energia, tá? Ele é muito desprezado, mas ao contrário do tempo, a energia é um recurso que você pode ter mais ou menos, tá? Você pode ter mais energia no dia a dia ou menos, né? Tem momentos do dia que você está sem energia, tem dias e tem épocas da vida que você está com pouca energia. Com pouca energia, você não consegue ser criativo, não consegue ser produtivo, não consegue pôr as coisas para funcionar, não consegue fazer acontecer, não consegue demitir funcionário, não consegue contratar, não consegue implementar plano, não consegue melhorar, mal consegue cuidar da operação. Tá? Então a energia do empreendedor, né, tudo que eu faço relacionado a cuidar da minha energia, eu considero quase parte do meu trabalho. Você também tem que encarar cuidar da sua energia como parte do seu trabalho, né? Porque em tudo que você está presente na sua empresa, você aplica energia e tempo, né? Energia e tempo com direção. A gente já sabe que o primeiro pilar é direção, né? E a direção, ela trata de, não é sobre sair correndo na máxima velocidade na direção errada, é melhor ir constantemente para a direção certa. Só que a energia define a velocidade, define o empenho que você vai ter naquela atividade ali. E energia é o seguinte, gente, tem coisas que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que precisa fazer, né? Estilo de vida saudável, tá? Estilo de vida saudável, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz, né? Então, eu só vou te lembrar de 3 aqui, que é sono, alimentação e exercício. Esses 3, né, fazem parte de um hábito de vida saudável. Não vou querer mudar seus hábitos aqui, mas só quero dizer que você deveria encarar isso como parte do seu trabalho, cuidar da sua energia, tá? Cuidar da sua energia para você conseguir ser mais produtivo em 2021. E o segredo para alimentar melhor, dormir melhor e fazer exercícios é construir hábitos positivos, né? Aproveite 2021 para começar o ano construindo hábitos positivos, hábitos que trabalham sua energia, tá? Construa um hábito por vez, né? Crie uma estrutura, leia sobre, busque alguém que ensina sobre alimentação, sono, exercício e construa esses hábitos. Tem um outro, né, que eu vou falar um pouco mais aqui, tem um outro componente muito importante da energia, que é a mentalidade. Tá? A mentalidade do empreendedor, o modo de pensar, o modo de encarar as coisas, pode te trazer muito mais energia no dia a dia também. Tá? Por exemplo, um empreendedor que reclama, né, ou que terceiriza as responsabilidades, um empreendedor vítima que está no dia a dia falando que não cresce porque o governo cobra muito imposto, porque o Brasil é difícil, porque a crise está complicada, porque o Covid está fechando as portas, porque o funcionário te passa para trás, porque as pessoas te roubam, porque o cliente não sabe, não entende do seu produto, né? O empresário, o empreendedor, o dono da empresa que no dia a dia está terceirizando, ele perde a energia de solucionar, né? Porque ele se tira do controle, né? Ele se tira da responsabilidade. Então ele não leva a culpa, né? Ele se tira para aliviar a culpa, mas também
perde o poder de mudar aquilo, perde o poder de solucionar. Então, se você para de reclamar, para de terceirizar e começa a transformar, começa a assumir responsabilidade em primeiro lugar, se colocar em primeira pessoa em relação a tudo que acontece, né? Não é o funcionário que trabalha mal, é eu estou, no momento, não sei treinar meu funcionário adequadamente, não é o funcionário que me rouba, no momento eu não sei conferir o trabalho para não ser roubado, não é o Covid que está me impedindo de vender, é eu não tenho a capacidade de vender adequadamente nesse momento, tá? No momento que você começa a assumir, você para de reclamar e começa a transformar, você tem a capacidade de mudar, isso te dá energia no dia a dia, tá? Então, quando acontece um problema no dia a dia, você vê aquele problema como uma coisa enorme, como se o problema fosse maior que você e aquilo fosse um obstáculo intransponível. O cliente está reclamando, e você, nossa, o cliente está reclamando, acaba com o seu dia, abaixa a sua energia. Mas a partir do momento que você começa a ver aquele problema como menor que você, muito fácil de resolver, beleza, vamos resolver. É isso que tem que fazer. E além disso, você vê aquilo como uma oportunidade de aprender. O cliente reclama, você fala, muito obrigado pelo feedback, tá? Muito obrigado pelo feedback. Vou resolver para você, né? Eu vou entender o que aconteceu. E você realmente sente que cada problema do dia a dia é uma oportunidade de aprender. É um obstáculo, né? O obstáculo é o caminho. Os obstáculos são pontos de apoio. No momento que você muda essa chavinha, você passa a ter muito mais energia também. E se você passa a ter muito mais energia, o pilar 2 da produtividade, o pilar 2 para ser um empreendedor muito mais produtivo em 2021, que é a energia, você vai estar com mais energia em todas as tarefas, em todas as prioridades, em todas as iniciativas, em todas as semanas. Eu não vou dizer todos os dias, todos os momentos, porque a gente tem sim nossos momentos, né, que a gente dá uma baixada, mas tem que entender por que está acontecendo e tem que buscar mudar isso. Então, pilar energia, principalmente a mentalidade, você tem que começar a se policiar no dia a dia. Ver se você não está dando significado demais para um problema, né? O problema é o que é um fato. Vai lá, resolve o fato. Você não tem controle sobre o fato, né? As coisas acontecem e é isso. Mas você tem controle da interpretação que você dá para aquilo que acontece. E é a interpretação que você dá para as coisas que acontecem que te vai fazer ficar com mais ou menos energia, certo? Então vou passar aqui mais quatro hackzinhos, né? Rotinas diárias que você pode ter para você ter mais energia no dia a dia, tá? Para você ter mais energia no dia a dia. Uma, hidratação, tá? Desprezado por muitos, né? Beber água, hidratar, tá? Melhora a sua energia consideravelmente. E a hidratação não é sobre você beber água e aumentar a sua energia. Mas quando você deixa de beber, sua energia cai drasticamente. A memória cai, você fica irritado. Tá? Então, às vezes, você está num dia de tarde lá, tá para baixo, e dá uma dor de cabeça, e não sabe o que aconteceu. Às vezes é que você não bebeu água o suficiente. Tá? Simples assim. Garrafinha de água o tempo todo. Isso vai te fazer ter mais energia no dia a dia. Movimento. Tá? Se você não quer fazer exercício, uma rotina de exercício, tem uma rotina de movimentar o corpo, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, uma caminhada, uma corridinha, uns polichinelo em casa, uns burpee, né, aquele negócio do crossfit lá, para movimentar. O movimento traz energia, né? O Tom Robbins até tem uma frase, né? Motion creates emotion, né? Movimento cria emoção, tá? O movimento é importante. Uma rotina que está muito sendo falada hoje em dia também é a meditação, né? Você tem uma rotina de meditação. E não estou falando para você virar um monge budista, falando de 5 minutos, sentar, fechar o olho, respirar profundamente, né? Isso traz clareza, tá? Isso ao longo do dia, no momento que você tem que encarar um problema, você vai reagir melhor àquele problema, se você está tendo uma rotina de meditação. E uma rotina também de gratidão, tá? Uma rotina de gratidão te coloca na mentalidade correta para encarar o dia a dia, tá? O poder da gratidão, que também tem sido muito falado hoje em dia, é o seguinte, a gente só consegue acessar um estado emocional por vez. E a gratidão é um estado que você consegue acessar a qualquer momento, né? Tem muitas coisas na vida a qual a gente pode ser grato. Então, se você acessa a gratidão, você não está sentindo raiva, não está sentindo tristeza, não está sentindo ansiedade, não está sentindo mais nada, somente gratidão. A gente só sente um estado emocional por vez. Então, se você acessar a gratidão, né, várias vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã e de noite, de manhã,
você se colocou num estado emocional positivo que vai te dar energia para encarar as demandas, os projetos, as iniciativas, a operação do dia a dia e ter esse pilar 2 da produtividade bem trabalhado, tá? Então esse foi o pilar 2, né, de como ser um empreendedor mais produtivo. A gente vai ficar pro pilar 3 aqui e depois a gente vai entrar na parte prática, né, como estruturar tudo isso. Então, a gente falou de hidratação aqui, então eu já vou aproveitar para beber uma água aqui. Bebe a água aí também para você conseguir acompanhar aqui, que é muito conteúdo. E vamos que vamos. Pilar 3 é o seguinte, tá? Pilar 3, né, a gente falou de quê? De energia, tá? De energia, de direção. E agora a gente vai falar do tempo. O tempo é o outro recurso que você tem. O tempo é o outro recurso que você aplica diariamente em tudo que você faz. Só que aí, o que eu tenho para falar sobre tempo é que o tempo, né, o terceiro pilar é gestão do tempo. Gestão do tempo. Só que o tempo, ele é totalmente inelástico, né? A gente fala muito de gestão do tempo, muitas pessoas ensinam gestão do tempo. Eu gosto muito de falar de gestão do tempo, porque é uma coisa que dá resultado em qualquer área da vida, e eu tenho trabalhado e desenvolvido isso há um bom tempo e tenho tido bons resultados, tá, para compartilhar aqui. Só que o tempo é totalmente inelástico. Não importa o que você faz, não importa se você faz agenda, se você faz post-it, se você marca tudo no cronômetro, o tempo sempre será o mesmo para todos. Ele passa e vai passando na mesma velocidade, no mesmo ritmo, né? Ou seja, o tempo não pode ser gerido, tá? O tempo não pode ser gerido. Apesar da percepção que você tem do tempo mudar, às vezes passa um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais devagar, o tempo é inelástico, não pode ser gerido, tá? Então, como assim, né? Se o terceiro pilar aqui, para ser um empreendedor mais produtivo, é gestão do tempo, como que o tempo não pode ser gerido? Eu vou falar de gestão do tempo aqui. Bom, gestão do tempo basicamente é o quê? Gestão de tarefas, gestão de prioridades, gestão de projetos, gestão de interrupções, gestão dos recursos, né? Isso é a gestão do tempo, tá? Isso é a gestão do tempo. Você faz isso através de ferramentas, técnicas, conhecimento, segue princípios, né? Para você fazer a gestão de prioridades, tarefas, projetos. Ou seja, você faz a gestão do uso do tempo. A gestão do uso do tempo, não a gestão do tempo. Porque o tempo é inelástico. Ele é o que é e está aí, ninguém consegue mudar e geri-lo. Só que, né, a gente pode chamar de gestão do tempo, é só um nome, e eu prefiro chamar de gestão do tempo mesmo. Então, pilar 3 da produtividade, para você ser um empreendedor mais produtivo, que nós vamos trazer isso mais prático daqui a pouquinho. Pilar 3 é a gestão do tempo, tá? Só que gestão do tempo, né, como é a gestão do uso do tempo, fazer um melhor uso do tempo, ela é permeada, ela é composta de princípios, ferramentas e técnicas, tá? E aí tem vários. Tá? Eu vou falar aqui rapidamente de alguns, né? Cada um aqui a gente podia falar 1 hora, meia hora, 2 horas, 8 horas, dependendo do princípio, tá? Cada um eu vou falar rapidamente aqui, vou dar um norte para você seguir e se aprofundar, tá? Mas não é o foco aqui. Eu quero passar por alguns e te mostrar como consolidar isso e praticar, né? Trazendo a forma prática também. Então, vamos lá. Um princípio de gestão do tempo, né? De gestão do uso do tempo importantíssimo, fundamental, e que faz toda a diferença, é Pareto. É o princípio de Pareto, é o princípio do 80-20. Esse princípio rege que 80%, né? 20%, né? 20% dos seus esforços, 20% das coisas que você faz no seu dia a dia geram 80% dos resultados, tá? 80% dos resultados. É como se 20% dos seus clientes trouxesse 80% dos americanos que viajavam o mundo com um negócio, 20% dos seus negócios funcionários, digital, trouxesse 80% do seu faturamento. Ele ia para diversos países, a cada país que ele ia, ele focava 80% dos seus problemas, fazer uma atividade motora, um resultado para mudança, resultado negativo. Quando ele foi para a Argentina, então você tem que entender a mecânica, o que é essa essência, ele aprendeu 20%, ele quis aprender para aprender, ele quis ganhar um campeonato de tango. O que você vai fazer com isso? Então ele usou o princípio de Pareto para dominar, vai focar mais naqueles clientes que dão resultados, principais
aspectos e achar cliente igual a ele, tango na Argentina. Focar mais naqueles colaboradores que dão mais resultado, vai potencializar 4 meses e achar mais colaboradores iguais. Após observar vários padrões, tá? Que aí você vai entender o que ele tinha focado exponencialmente, tá? No tempo curto que ele tinha bom focamento, funciona. Tinha competidores lá, argentinos, tem um livro genial, de uma pessoa de tango, 20 anos de tango, e ele estudou todo o padrão, é o livro Trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Tim Ferriss, só para você ter uma ideia, não vou aprofundar muito, americano, que viajava o mundo com um negócio digital, né? E ele ia para diversos países, e a cada país que ele ia, ele focava em aprender um idioma e fazer uma atividade motora, ou dança, ou luta, ou etc. Quando ele foi para a Argentina, um americano foi para a Argentina, ele decidiu participar, ele aprender tango. Né? E ele não quis aprender para aprender, ele quis ganhar um campeonato de tango. Então ele usou o princípio de Pareto para dominar os principais passos, os principais aspectos para ser um campeão de tango na Argentina. E ele praticou, não sei se foi 2 ou 4 meses, e, né, após observar vários padrões, entendeu o que ele tinha que focar, entendeu o que funcionava, né, no tempo curto que ele tinha de treinamento, né, tinha competidores lá, argentinos com anos, 10 anos de tango, 5 anos de tango, 20 anos de tango, e ele estudou todo o padrão dos antigos campeões para entender. O Ferriss até trouxe um exemplo de um concurso de tango, um campeonato de tango que ele ganhou, com 4 meses de práticas, focando naquilo que dá mais resultado, focando nos principais passos, nos principais aspectos, nos principais pontos que ele tinha que dominar para ser campeão. E ele foi campeão de tango em, não sei se foi 2, 4 ou 6 meses, algo do tipo assim, mas ele foi o campeão de tango. Então o princípio de Pareto, né, é algo que você tem que entender e aplicar no seu dia a dia, aplicar no seu negócio, tá bom? É algo que você tem que aplicar no seu dia a dia. Outro princípio que eu trago aqui, muito importante para você fazer melhor uso do seu tempo, é a única coisa, tá? É a única coisa. Todos os dias, né, tem até um livro sobre isso também, chama A Única Coisa, tá? É do Gary Keller. Todos os dias, todas as semanas, todos os anos, tem sempre uma coisa que é a mais importante a ser feita. Um projeto naquele ano, uma prioridade naquela semana, uma ação naquele dia, tá? E você identificar sempre qual é essa única coisa, né? Aquela única coisa que se você fizer só ela naquele dia, seu dia já está esperado. Se você identificar isso e focar nessa única coisa diariamente, colocando ela no início do seu dia, que é onde você tem mais energia, tá? Você vai ter mais resultados com o médio prazo, longo prazo, você focando nisso. Porque também esse livro traz A Única Coisa, ele traz um conceito relacionado também com o pilar energia que a gente falou aqui, que todos os dias é como se a gente tivesse uma barrinha de energia, tá? Que ela está mais alta em alguns momentos, mais baixa em outros. E à medida que você vai tomando decisões e agindo e trabalhando ao longo do dia, essa barrinha de energia vai caindo. Então no início do dia, né, há controvérsias, né, algumas pessoas acham que não, mas no início do dia é o momento que você tem mais energia. Então identifique essa única coisa a ser feita e encare ela no início do dia, tá? Trabalhe com ela no início do dia. Esse é um conceito importante que a gente só queria trazer um norte aqui, mas para você talvez buscar essa fonte, esse livro A Única Coisa, aprofundar isso aí. Outra ferramenta técnica muito importante para você fazer melhor uso do tempo, e essa a gente vai falar um pouquinho dela na prática também, é a matriz do tempo, tá? A matriz do tempo, também conhecida como matriz de Eisenhower, matriz de Covey, né? Ela foi criada, vamos dizer assim, por Eisenhower, tá? Há mais tempo, e ela foi aprimorada por Stephen Covey, né? Dr. Stephen Covey. E é uma matriz muito poderosa para te ajudar a priorizar, tá? Ela tem 4 quadrantes, baseado em importante e urgente, né? Tem coisas que são importantes e são urgentes, tem coisas que são importantes e não são urgentes, tem coisas que não são importantes e são urgentes, tem coisas que não são importantes nem urgentes. E ele te mostra como atuar em cada um desses quadrantes, e te mostra em qual quadrante você tem que passar a maior parte do seu tempo, nas coisas importantes e não urgentes, né? Porque quando você trabalha no urgente, quando você faz coisas urgentes, quando você vai resolver um problema na sua empresa, só depois que ele está pegando fogo, tá? Sendo que era uma coisa que você podia ter feito antes,
Isso geralmente é mais custoso. São os incêndios, você vive apagando incêndio, vive apagando incêndio, vive apagando incêndio. E tem muitos empreendedores que vivem no dia a dia só apagando incêndio, só resolvendo problema, só vai trabalhar com cuidar do funcionário na hora que ele já está querendo sair da empresa, ou depois que já saiu, né? Já vê na hora que ele já saiu. Só vai resolver um problema de produto depois que os clientes estão tudo reclamando, tá? Enfim. Então você tem que viver no quadrante das coisas não ficarão urgentes ainda, no quadrante que você se planeja, você antecipa problemas, tá bom? Esse é um dos princípios. Outro princípio importante, tá? Um segundo aqui. Outro princípio importante é o princípio time blocking. Time blocking é uma ferramenta, na verdade, tá? É uma ferramenta importantíssima para você controlar sua agenda no dia a dia. O princípio do time blocking, ele vai te fazer ter um melhor uso do tempo. Tá? E daqui a pouquinho nós vamos para a parte prática. Aí eu vou te mostrar como trabalhar na direção e com essas ferramentas, né? Trabalhar com direção e com as ferramentas e técnicas corretas de gestão do tempo. Aí, o time blocking, o que ele prega? Ele é um princípio que diz que o tempo de preparação de uma tarefa, certos momentos, costuma ser maior que a própria tarefa. Por exemplo, como assim? Sua empresa talvez tenha um processo, né? Vamos falar no foco de empresa, né? Sua empresa talvez tenha um processo de contas a pagar, de contas que tem que pagar todos os meses. Agora pensa comigo aqui, se sua empresa paga as contas assim do tipo, vou pagar uma conta hoje. Aí vai lá, abre o arquivo, abre a pasta, abre a gaveta, onde fica as contas, pega o boleto, coloca na mesa lá, abre o aplicativo, loga, pega ou abre o programa no computador, ou vai no banco, né? Sei lá como é que você faz, pega o boleto, passa, lê o código de barra, passa e paga. Gastou um tempo, vai lá, registra, anota, guarda, pronto, pagou uma conta. Aí você fala, agora eu vou pagar outra conta da minha empresa. Aí vai lá, pega a conta de novo, faz todo o processo de novo, se prepara tudo de novo. Então o time blocking, o que ele prega? Que você deve agrupar tarefas semelhantes ao longo da semana, né? Agrupar tarefas semelhantes ao longo da semana. Por exemplo, você ter um dia da semana para fazer os pagamentos. Você reserva ali 2, 3 horas. Naquele dia você faz todos os pagamentos de boletos, de fornecedores, de contas, tá? Aí você ganha tempo, né? Você criar esses blocos de tempo na sua agenda e na agenda da sua equipe vai te fazer ganhar tempo e ser mais produtivo. Para fazer isso de uma forma melhor, o principal conceito que eu quero tirar aqui do time blocking é que você tem que ter esses dias focos, né? Então, por exemplo, segunda, terça, por exemplo, dia de pagar a conta. Terça de manhã é a hora de pagar a conta. Segunda de manhã é a hora de fazer planejamento de metas da semana. Segunda de manhã é a hora de fazer planejamento da equipe. Sexta é a hora de fazer revisão de metas. Quinta é o dia de controlar estoque, né? Por exemplo. Então, time blocking vai te ajudar a você ter os dias que você foca em cada coisa operacional, em cada rotina, em cada tipo de atividade, e você agrupa elas para diminuir o tempo de preparação, né? Você agrupa elas na sua agenda e na agenda da sua equipe para diminuir o tempo de preparação. Esse é o principal conceito de time blocking que eu trago aqui, porque ele é sim uma ferramenta que vai te fazer ter um melhor uso do tempo, vai te fazer atender melhor esse terceiro pilar da produtividade, que é a gestão do tempo, e vai te fazer ser um empreendedor mais produtivo em 2021, tá? Mais produtivo em 2021. Outro princípio que você tem que entender para fazer uma melhor gestão do tempo é a lei de Parkinson. Essa lei de Parkinson, o que ela fala? Ela fala que uma tarefa tende a ocupar todo o prazo que ela tem, todo o espaço que ela tem. Ela se expande durante todo o prazo que ela tem. É a famosa maldição do estudante, né, que deixa tudo para a última hora. Tem que fazer alguma coisa, vai deixando, até que não tem jeito mais. Aí tem que virar noite, tomar café, guaraná em pó e virar noite trabalhando para concluir no prazo, tá? E a lei de Parkinson diz que sempre vai acontecer isso, né? A tarefa vai se expandindo. Então, você conhecendo isso, né, como você vai fazer o melhor uso do seu tempo? Desafiando a lei de Parkinson. Você vai colocar prazos mais curtos, sempre, né? Vai vir um prazo na sua mente, vou deixar para tal dia. Não, vamos puxar um pouquinho, né? Vamos puxar um pouquinho. Dá para fazer melhor, dá para ser mais
estreito, mais produtivo, né? Você entendendo essa ferramenta, né? Você vai começar a desafiar também e colocar prazos mais curtos. Aí você vai começar a fazer também um melhor uso do seu tempo, tá? Então os princípios que a gente trouxe até aqui são Pareto, né, o 80-20. A gente poderia falar mais aqui, só que não vou aprofundar muito. A gente falou sobre matriz do tempo, tá? Que é fazer uma melhor gestão de prioridades, melhor gestão de planejamento, mais sobre antecipação do que apagar incêndios. Falou aqui de time blocking e falou de desafiar a lei de Parkinson. Um outro princípio, né? Aí já é um método que vai te ajudar a ter uma melhor gestão do tempo também, é o GTD, Get Things Done. Tem um livro que fala esse método, né? Mas eu entendo esse conceito do GTD muito parecido com a matriz do tempo, a matriz de Eisenhower, tá? Então eu tiro pelo menos um aprendizado do Get Things Done, do GTD, tá? E esse você pode levar para a vida, que vai te ajudar a ser um empreendedor mais produtivo em 2021, que é o princípio seguinte: se você tem algo a fazer, tá? Você tem essa aí você anota aí. Se você tem uma coisa a fazer e essa atividade, né, dura menos de 2 minutos, se você for anotar isso para fazer depois, qualquer forma que você for anotar isso para fazer depois, você vai gastar mais de 2 minutos, tá? Você vai gastar mais de 2 minutos. Vou colocar no post-it e vou colocar aqui na minha frente. Aí depois você vai ter que ler o post-it, entender o que é e fazer. Vou anotar na agenda, tá? Então você vai ter que entender, olhar e fazer. Qualquer coisa que dura menos de 2 minutos, então você não anota, você faz na hora. Dura menos de 2 minutos, faz agora, tá? Então, por exemplo, tem que falar tal coisa com não sei quem. Pega o celular, manda o áudio e faz. Tem que entregar isso aqui ali dentro pro funcionário, vai lá, pega e leva, tá? Dura menos de 2 minutos, vai lá e faz. E não é sobre ser tão perfeitinho também. Esse é 2,5, não sei se isso é 3 ou 4. Se é rápido, se é papum, vai lá e faz, tá? Esse é o princípio que eu trago aqui também, que vai te fazer ter um melhor uso do tempo, tá? Que aí você vai começar a trabalhar esse pilar 3, gestão do tempo, que junto com a energia vai te trazer mais recursos, que junto com a direção vai te fazer ser um empreendedor mais produtivo em 2021, tá certo? Então, tá? A gente falou aqui de Pareto, única coisa, matriz do tempo, lei de Parkinson, time block e GTD. Esses são os princípios, ferramentas e técnicas que eu queria trazer aqui, né? São os princípios, ferramentas e técnicas que eu queria trazer aqui para você ter a melhor gestão do tempo, tá? Só que, né, a gente falou de direção, de objetivos, de metas, de ferramentas, tá? Você precisa de uma ferramenta central para te ajudar a organizar tudo isso, para te ajudar a consolidar, navegar ao longo do ano, da semana e do dia, sem esquecer de nada, cuidando das prioridades, cuidando dos objetivos, sabendo o que tem que ser feito, né? E tem uma ferramenta que é a mais poderosa de todas, é a mãe das ferramentas de produtividade, que você tem que levar para a sua vida, tá? Você tem que trabalhar nessa ferramenta para você conseguir implementar tudo que a gente falou aqui, ser um empreendedor mais produtivo em 2021. Sem essa ferramenta, você não vai conseguir ser um empreendedor mais produtivo em 2021. E ao contrário do que muitos pensam, não é aplicativo, não é Evernote, não é o aplicativo do GTD, não é OneNote, Tasks, Planner, caderno, lista, blocos de post-its, canetinhas coloridas, nada disso. É a agenda. A agenda supera todas elas, supera a lista, supera to-do list, post-it, caderno, aplicativos, né? Só a agenda tem data, hora, tem a linha do tempo, né? Só a agenda tem a linha do tempo anual, né? Você pega uma agenda do ano, dividida em meses, semana e anos. A gente está falando de gestão do tempo, você precisa ter a dimensão tempo presente, tá? Então a agenda é a ferramenta onde você vai consolidar suas direções, seus objetivos, metas, prioridades, tarefas, e vai aplicar todos esses princípios e ferramentas que a gente fala aqui. Só que eu recomendo fortemente, tá? Por mais que você seja uma pessoa visual, que gosta de agendinha colorida, que usa post-it, canetinha colorida, que usa tudo, tá? Eu recomendo fortemente que você use uma agenda digital. Nesse celular que está na palma da sua mão, que
que te acompanha aí quando você vai conversar com uma pessoa, quando você sai de sua loja, quando você está em casa, quando você está na empresa, quando você está no escritório, quando você vai no fornecedor. O celular te acompanha sempre, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, tá? E quando eu falo de ferramenta de celular, eu recomendo o Google Agenda. Google Agenda, eu já testei várias, para mim a melhor disparado, tá? Por quê? Você consegue colocar um compromisso, você consegue reagendar um compromisso muito rápido. Aí, se eu vou fazer à tarde, não deu? Coloca amanhã de manhã. Não deu? Coloca quarta à tarde, né? E dentro do percurso e dentro da semana, você tem que criar um planejamento que te permita fazer esse tipo de coisas. E a agenda também você consegue colocar notas, consegue mudar as cores quando você tiver concluído ou não, quando você delegou, né? Você consegue criar um padrão, tá? E eu tenho até vídeos no YouTube mostrando como ensinar o Google Agenda. Se vocês comentarem nessa live aqui falando, ou me mandaram um direct falando que querem saber mais, eu gravo um vídeo só mostrando na tela do Google Agenda, mostrando como eu uso, né? Eu já, esse ano de 2020 eu usei inteiro o Google Agenda, todos os dias do ano, tem todas as minhas atividades lá. E é fantástico, eu recomendo fortemente que você faça esse uso para ser um empreendedor mais produtivo em 2021. Uma ferramenta que você vai centralizar tudo isso, tá? E você vai trabalhar nela de 3 formas. Uma, você vai fazer o planejamento anual, tá? Você vai fazer seu planejamento anual. Então, na prática aqui, a gente vai deixar algumas perguntinhas para você guiar esse planejamento anual. Aí você vai fazer o planejamento semanal e vai atualizar diariamente, né? Então você vai acompanhar e atualizar diariamente. Essas 3 formas você vai trabalhar na agenda, tá certo? Aí, indo já para a parte prática, né? Só recapitulando aqui antes, a gente falou de direção, pilar 1 da produtividade, falou de energia, pilar 2 da produtividade, e falou de gestão do tempo, pilar 3 da produtividade. Então, a gente falou de aplicar menos recursos e gerar mais resultados. Né? Menos recursos e gerar mais resultados. Quais são esses recursos? Energia e tempo. Né? Energia sobre tempo. Aplicar muita energia em pouco tempo e com direção. Né? Como se fosse a fórmula da produtividade. A fórmula mágica da produtividade. Né? Não existe fórmula mágica, né? Mas se a gente tivesse que colocar isso numa fórmula, seria energia sobre tempo vezes direção. Tá? Energia sobre tempo vezes direção. São os 3 pilares. Colocar muita energia em pouco tempo e com direção. Se você está sem direção, não importa energia e tempo, tá? Você não vai ser produtivo. Se você está sem 0 tempo, não tem como também. O tempo é um recurso que tem que estar sempre presente. Se você gasta muito tempo, produtividade baixa. Se você está com pouquíssima energia, não importa quanto tempo você fique fazendo algo, não vai ter produtividade. Então esses são os 3 pilares: direção, energia, gestão do tempo, tá? Gestão do tempo, gestão do uso do tempo. Esses são os 3 pilares que você vai ter que dominar, tá? Para ser um empreendedor mais produtivo em 2021. Sendo prático, tá? A gente falou do componente direção, né? Componente objetivo de longo prazo na direção. Sendo prático, na real, o que você tem que se perguntar? Tá? O que você tem que se perguntar? E o início de ano é um bom momento para se perguntar isso. Você tem que identificar 2 coisas. O seu propósito, né? Não vamos aprofundar muito nisso aqui, mas tem que identificar o seu propósito, o que te motiva, o que te move, o que te faz acordar todas essas segundas. Por que você está nesse negócio atualmente e não em outro? Por que você faz o que faz e não outra coisa? Tá? Identificar o seu propósito e o seu sonho, onde você quer chegar, tá? O que você quer para sua vida, tá? Identificado isso, e não é uma coisa rápida, você não vai conseguir identificar hoje nem amanhã, mas se você se questionando isso, com o tempo você vai começar a encontrar e acreditar isso que você encontrou. Aí você vai para as metas. O que a gente falou sobre metas? Metas são os pontos que tangibilizam essa direção. São os pontos que te mantêm firme nesse sonho, que te mantém seguindo esse passo a passo. Tá? As metas basicamente vai tangibilizar esse sonho, deixar ele mais concreto. Então você está começando o ano de 2021 agora, aproveite, né? Tira o sábado aí, o domingo, uma segunda-feira, e você vai escrever meta em 4 áreas. Uma meta por ano, em cada uma dessas áreas, tá? Não recomendo que você tenha mais de 5 metas em um ano, tá? É de 3 a 5. Eu vou te dar aqui 4 áreas, mas se você quiser ampliar para 5 metas por ano, pode. Mas eu recomendo que você comece talvez com 4. Uma meta de conhecimento,
uma meta de resultado financeiro, seja pessoal, seja do negócio, seja margem, seja faturamento, seja mercado, uma meta de impacto e uma meta, impacto ou social, né? E uma meta de sonho. Por exemplo, você pode definir algo que você quer aprender, um curso que você quer fazer, algo que você quer dominar, aí como meta de conhecimento. Resultado financeiro, você pode definir uma meta de faturamento para a sua empresa nesse ano, ou uma meta de lucros que você quer ter, uma meta de distribuição de lucros que você quer fazer no final do ano, né? Pode ser a meta de resultado financeiro, uma meta de impacto, tá? Quantas pessoas você quer atender, e esse impacto, né, pode ser tanto o impacto do seu negócio quanto social, uma meta de relacionamento, talvez, tá? Uma meta de sonho, talvez uma viagem, uma casa, um carro, uma realização, um relacionamento, uma mudança, algo social também, uma família, né, uma meta de sonho. Define uma meta por ano, tá? Você vai definir 4 metas a serem atingidas esse ano. Só que meta não é sobre ser, não é promessa de ano novo, tá? Não é falar, esse ano quero ganhar mais dinheiro. O Tony Robbins até tem essa brincadeira. Esse ano eu quero ganhar mais dinheiro. Tá bom, tomou R$1 e deu fora daqui. Pronto, bateu a meta, tá? Não é promessa de esse ano quero ser mais magra. Aí emagreceu 1 quilo, emagreceu 100 gramas, bateu a meta. Não. Meta tem que seguir 5 atributos, né? Metas, né? M de mensurável, né? A meta tem que ser mensurável. Quanto você quer ganhar, quanto você quer emagrecer, quanto você quer atingir, né? Se for um número, melhor ainda, mas tem que ser algo mensurável, que você consiga perceber. Tem que ser específico, tá? Qualquer pessoa que escute tem que entender, tá? Tem que ser temporal, T de temporal, M de mensurável, E de específico, T de temporal, tem que ter uma data limite, tá? E nós estamos falando de metas para o ano, então a data limite é 31 de dezembro de 2021. Só que você pode definir essa meta até março, essa meta até julho, essa meta até agosto. Então você define uma temporalidade, né, um prazo para ela. Ela tem que ser atingível, tá? Tem que ser possível, né? Não vai colocar uma meta que é impossível, que ninguém nunca fez, ou que não é possível, tá? Isso só vai gerar frustração. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser relevante. Relevante inclui você dar um passo na direção do seu objetivo de longo prazo, né? Ela tem que ser significativa, tá? Atingível e o S de significativa. Significativa implica você dar um passo em direção ao seu objetivo de longo prazo. Significa ser desafiadora, tá? Então, metas mensuráveis, específicas, temporais, atingíveis e significativas. Metas, tá? E por que é importante seguir essa estrutura? E escrever, tá? A meta que você não escreveu num papel, que vai ficar num guardanapo, que vai ficar na sua gaveta, não é meta, é sonho. Meta tem que ser escrita, tem que ser concretizada. Por quê? Tá? Por quê? O poder da meta. Escrita e principalmente sendo específica, mensurável, temporal, atingível e significativo. Porque é o seguinte, para o nosso subconsciente, para o nosso cérebro, quando você define um destino de forma muito específica e descreve quando esse destino, né, e a meta é isso, você fala, eu quero chegar nesse lugar e vai ser assim, 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 assim. Quanto mais especificidade você trouxer, para o seu cérebro é como se você já tivesse ido lá, né? Para o seu cérebro é como você já tivesse ido lá. Então o seu subconsciente a todo momento, todos os dias, e você vai ler essa meta mensalmente, o seu subconsciente fica trabalhando no caminho, né? É como se ele se perguntasse, se eu já cheguei lá, qual caminho eu fiz? Qual caminho eu fiz? Então ele fica tentando descobrir o caminho. E de tempos em tempos vai emergir possíveis coisas a serem feitas para chegar nessa meta. Tá? Então essa meta você tem que parar na próxima semana, no máximo, vou te dar no máximo 7 dias, depois você compartilha comigo, escrever 4 metas. Tá? Uma meta de conhecimento, uma meta de resultado financeiro, uma meta de impacto de negócio ou impacto social na sua vida e uma meta de sonho. Tá? Escreve as 4 metas para esse ano, seguindo a estrutura de mensurável, específica, temporal, atingível e significativa. Escreve as 4 metas. Pronto, para 2021. Né? Nós estamos falando de ser empreendedor mais produtivo em 2021. Escreveu as 4 metas, tá? A gente vai lá para o outro componente da direção, a estratégia. Tá? A estratégia. Então tem 9 perguntas
que você tem que se fazer para cada uma das metas. Então eu recomendo que você faça essa meta, escreva numa folha A4, escreve a meta no título, né, bonitinho, você vai fazer vários rascunhos até você chegar nessa meta, escreve no título bonitinho, depois você tem que identificar 9 perguntas para cada meta, colocar essas 9 respostas lá, para você ser um empreendedor mais produtivo em 2021. Que são o seguinte, essas metas. A primeira é, quem pode me ajudar? Primeiro quem sempre. Quem pode me ajudar? Por exemplo, se você tem uma meta de fitness, uma meta de emagrecer, né, que não tem a ver com o seu negócio, tem a ver com energia, que tem a ver com o seu negócio, né, corrigindo. Se você tem essa meta, quem pode te ajudar? Um personal trainer, uma nutricionista, beleza. Você vai pedir ajuda dessa pessoa para ajudar a formular essa estratégia. Se é uma meta para sua empresa, quem pode me ajudar? Um mentor, eu, no caso, né, vamos bolar aqui a estratégia para chegar nessa meta. Beleza. Feito essa pergunta, e às vezes você quer partir sozinho, quer traçar estratégia sozinho, e está tudo bem. Apesar do quem ser o maior atalho para atingir uma meta, você pode decidir seguir sozinho, e está tudo bem. Beleza? Aí para a próxima pergunta você vai traçar as entregas, né, os grandes pacotes, as grandes pedras, os grandes blocos a serem construídos para atingir essa meta, né? Por exemplo, se você tem uma meta de faturamento no ano, o que você precisa criar, realizar ou fazer ao longo do ano para bater essa meta? É as grandes entregas. Preciso de mais uma loja, preciso de mais pessoal, preciso de mais sistema, preciso de mais treinamento. Pronto, 4 entregas. Ampliação da loja, equipe, sistema, nem lembro o outro, né? Sistema, treinamento, por exemplo. Né, definiu 4 focos do ano. Aí você vai ter uma data para trabalhar naquilo ali, cada um, mais ou menos, tá? Aí você pega essas grandes pedras, esses grandes blocos e quebra em rotinas. O que eu tenho que fazer todos os meses, todas as semanas e todos os dias para construir essas entregas que vão me levar em relação a essa meta. Então, por exemplo, meta de faturamento anual, e uma das entregas é ampliação. Então toda semana eu tenho que fazer isso, isso e isso, né? Treinamento, então todo mês eu tenho que treinar a minha equipe, e toda semana eu tenho que olhar um indicador, por exemplo. Então você definiu as rotinas. Então todas as metas você vai definir entregas e rotinas. Depois das rotinas você extrai indicadores. Bom, o que pode me indicar que eu estou cumprindo essa rotina? Por exemplo, né, voltando para o termo fitness, você chamou um personal, ele definiu as rotinas para você, as entregas e as rotinas para você, aí ele vai semanalmente mede seu peso e mensalmente mede seu percentual de gordura. Isso vai te indicar, vai comprovar que você está cumprindo ou não a rotina. Ou se não, marca um xizinho no dia da semana lá na agenda, todos os dias que você cumprir a dieta. Pronto, né? Os xizinhos vão ser indicadores. Depois, 2 perguntas aqui juntas. O que pode acelerar seu caminho para a meta e o que pode impedir seu caminho para a meta? Você vai identificar alavancas e obstáculos. Tá? Uma alavanca, voltando para o termo fitness, ir mais vezes por semana. Um obstáculo, desistir no meio do caminho. Né? O que pode fazer desistir? Identifica alavancas e obstáculos. Depois você identifica uma recompensa. Tá? Uma recompensa. O que você vai, né, ter de recompensa se você cumprir essas rotinas, se você alcançar essa meta. E por fim, defina um guardião. Tá? Uma pessoa que vai estar ciente dessa meta, você vai explicar para ela, vai explicar quais rotinas tem que cumprir, quais são as entregas, né, quais são os prazos, as alavancas, os obstáculos, o que pode te sabotar, o que pode te ajudar. Vai alinhar tudo com esse guardião e vai alinhar uma penalidade que você cumpre com ele, né? Você paga, você cumpre com ele sempre que você não cumprir as rotinas ou as entregas. Tá? Então, para cada uma dessas 4 metas que você vai definir esse ano, falando 4, mas é de 3 a 5, né? Você vai ter quem pode te ajudar, entregas, rotinas, indicadores, alavancas, obstáculos, recompensa e guardião. Anota isso aí, porque semana que vem você vai sentar, vai definir suas 3 a 5 metas aí, sugiro 4, e vai definir quem pode te ajudar, entregas, rotinas, indicadores, alavancas, obstáculos, recompensa e guardião. Tá? É isso que você vai fazer para suas 4 metas do ano. Pronto, tem a estratégia, né? Uma folha
de uma página para cada uma das metas. A estratégia está lançada para você ser um empreendedor mais produtivo em 2021. Direção definida. Dessas rotinas, dessa estratégia, dessas rotinas, você vai ter clareza do que você precisa fazer todos os meses, todas as semanas e alguns dias do mês para você ir em direção a essa meta. Aí você traz isso para a agenda semanalmente, tá? Semanalmente. Google Agenda eu recomendo. Então você vai ter um momento semanal. Por incrível que pareça, eu recomendo que esse momento seja no domingo, enquanto você toma o seu cafezinho da manhã. Você vai pegar o celular na mão, vai gastar 10 a 30 minutos. No começo 30, mas depois que você pegar o hábito, vai virar 10 minutos por domingo para você definir qual o seu objetivo da semana, com base nessas rotinas, qual o seu principal objetivo da semana, tá? E quais atividades você vai fazer diariamente. Aí você vai montar a sua agenda semanal, tá? Com base no seu objetivo da semana, que está vinculado à sua estratégia, que está vinculado às suas metas. Vai definir as atividades, respeitando todos esses princípios que a gente falou, matriz do tempo, time block, GTD, tá? Outros, por exemplo, que a gente não falou aqui, Pomodoro, Pareto, né? Você vai respeitar todos esses princípios, vai fazer sua agenda semanal. Pronto, definiu a agenda semanal, diariamente, celular na mão, começou o dia, abre o Google Agenda, fez a tarefinha, marca um verde, muda a corzinha da tarefa para verde, pronto, concluída. Não fez, remarca, passa para o dia seguinte, tá? O legal é você começar a agenda, começar a semana, com não mais que 70% do tempo da agenda preenchido, que vai acontecer imprevistos. Vai sair com a agenda todos os dias, cada bloquinho lá não. Vai acontecer imprevistos, tá? Então, não mais que 70% da agenda preenchida, tá? Eu mesmo deixo um bloco de uma tarde, que é um espaço que eu chamo de exceções, tá? Um espaço que eu chamo de exceções, que são coisas que vão aparecendo, que eu vou, né? Tem que resolver meu carro, estragou, tem que ir no dentista, tem que passar ali, tem que não sei o que, a reunião extraordinária, né? Eu tenho uma tarde para exceções, né? Na minha agenda. Aí ao longo do dia você vai administrando a agenda ali, remarcando, agenda, movendo, né? Cumprindo o plano semanal. Se você está cumprindo o plano semanal, você está cumprindo a estratégia, as rotinas da estratégia. Se você está cumprindo as rotinas da sua estratégia, você está construindo as entregas que vão te levar em direção à meta. Se você está construindo as entregas que vão te levar em direção à meta, você bate a meta, tá? Então, isso aí vai te fazer ser um empreendedor mais produtivo em 2021, tá? Isso vai te fazer ser um empreendedor mais produtivo em 2021. E, né, eu trouxe tudo que eu tinha que trazer aqui, né? A estratégia, os 3 pilares, tá? Direção, energia, gestão do tempo. Te mostrei de uma forma prática como você põe isso para rodar em 2021. Você vai conseguir colocar isso para rodar em 2021. E vou falar aqui rapidamente de 5 vilões da produtividade para você ter atenção. Tá? 5 vilões para você ter atenção no seu dia a dia. Que se um desses vilões estiverem presentes, tá? Se um desses vilões estiverem presentes, você não vai ser produtivo. Vai boicotar seu plano. Os 5 vilões são: primeiro, pendências. Tá? Você está com pendências, assuntos mal resolvidos, assuntos guardados na cabeça. Isso suga a sua energia brutalmente. Tá? Então, uma dica rápida para cada vilão. Pendência, vê uma coisa em mente, anota na agenda. Dia, data e hora para pensar sobre aquilo. Seu cérebro vai pegar e falar: opa, confio que a agenda vai me lembrar disso. E vai tirar da sua cabeça na hora. Se estiver deitado, perdendo o sono com algo, vira para o lado, pega o celular, anota na agenda com dia, data e hora para pensar naquilo. Pronto, eliminou as pendências, vai ter energia. Outro, multitarefas, né? Você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Isso é até meio polêmico, que algumas pessoas acham muito bom ser multitarefas. Realmente, algumas pessoas têm mais capacidade de alternar entre uma tarefa e outra. Eu tenho até uma boa capacidade, estou numa tarefa, consigo ir para outra, tá? Só que mesmo que é bom multitarefas, quando ele é monotarefa, ele é mais produtivo, ele consegue executar mais. Então, programe sua agenda para que coisas importantes, né, coisas que são planejadas, que tem a ver com sua estratégia, com sua rotina, com sua meta do ano, essas coisas você vai ser monotarefa nela, tá? Não estou falando para você ser monotarefa o dia inteiro, mas nessas coisas, né, separa uma agenda ali, 1h30, 2 horas, 3 horas para trabalhar naquilo, só naquilo. Bloqueia aquilo na sua agenda, põe lá numa corzinha diferente no Google Agenda
para você focar e ser monotarefa. Tá? Multitarefas espalha o foco, perde a direção, que é o primeiro pilar para ser mais produtivo em 2021. Outra, tá? É interrupção. Interrupção é um grande vilão da produtividade. Porque a interrupção, por exemplo, você está nessa tarefa importante, você já está há 40 minutos trabalhando nela, alguém te chama, você olha para o lado, tá, beleza, responde e volta. Na hora que você volta, você não perdeu 15 segundos. Tá? Seu cérebro demora para voltar, ele fica com aquela interrupção na cabeça um tempo, pensando naquilo que a pessoa te falou por um tempo, tá? E até voltar para o estado de concentração que você estava, às vezes demora 50 minutos para voltar para aquela presença, para aquele estado de concentração. Então, interrupções, você tem que fazer gestão da interrupção, você tem que antecipá-las. Né? Sempre que tiver um bloco lá na sua agenda, que é uma coisa importante, que você precisa focar, dura 1h30, 2 horas, se antecipa. Você vai nas pessoas que podem te interromper, fala, olha, eu vou focar aqui por 1h30, 2 horas nessa atividade, tem alguma coisa para precisar de mim? Aproveita e fala agora, senão é daqui 2 horas que eu vou te responder. Vai lá, celular no modo avião, principalmente isso, deixa longe, deixa numa gaveta, né? A própria presença do celular perto de você rouba até 30% da sua concentração, tá? A própria presença, mesmo que virado para baixo. Então tira ele da sua mente, do seu campo de vista. Pronto, foco. Eliminou a interrupção, fez gestão da interrupção. Interrupção você antecipa para você conseguir ter momentos sem interrupção, tá? Esse é o terceiro vilão da produtividade. O quarto vilão é o quê? É o agradador. É pessoas que não sabem dizer não, tá? Isso rouba energia, rouba tempo e rouba direção, tá? Tem momentos, né, que você tem que fazer aquele não positivo. Tipo, olha, consigo te ajudar, mas não agora. Pode ser tal horário, tal dia, eu te dou máxima atenção e te ajudo no que você precisa, porque agora eu estou com minha agenda aqui, preciso fazer isso, né? Então, saber falar não às vezes, né, o não agora, sim depois, tá? Não é só você ser um egoísta, você falar um não agora e sim depois, vai ter mais produtividade, né? Então a gente falou de eliminar pendências, ser menos multitarefas, fazer antecipação de interrupção e falar não positivos, né? Não agora, sim depois, tá? Aí você vai para o quinto vilão da produtividade. Esse é arrebatador, mata tudo que a gente falou até agora, que são as redes sociais, né? São as redes sociais. Esse não precisa nem falar tanto, né? Eu sempre falo um pouquinho dele aqui. É uma ferramenta que... Rede social é uma ferramenta que te permite acessar o mundo, está te permitindo aprender aqui ao vivo comigo, está me permitindo transmitir conhecimento, mas ela é desenvolvida, estudos e desenvolvimento são feitos para te reter, roubar sua atenção, roubar seu tempo, roubar sua energia, roubar sua direção. É feito para te prender, criado para te prender. Então, não fica achando que você tem controle sobre isso. Não tem. Ela é feita, estudos do subconsciente para te prender. E tem pessoas que gastam de 2 a 6 horas por dia em rede social, né? Em rede social. Então rouba o tempo. Ele preenche todos os espaços vazios que você teria para bater suas metas do ano, né? Pensa para você ver, 4 horas por dia é como se fosse 2 meses do ano, tá? Então é como se todas essas metas que você definiu aqui, você tivesse 2 meses do ano a menos para bater. Só que não é significativamente maior, porque ela rouba todos os espaços vazios que você tem no dia. Imagina você colocar aqui uma meta, né? A gente falou sobre escrever metas de conhecimento, metas de resultado financeiro, metas de impacto ou social e metas de sonhos. Você escreveu essas 4 metas por ano, traçou o plano. Imagina você não bater uma meta dessa no ano porque você ficou vendo 3 horas de vídeo engraçadinho por dia durante o ano inteiro. Que beleza, né? Aí beleza, né? Se a sua meta, se sua meta que você escreveu lá for ver 10 mil vídeos engraçadinhos no ano de 2021, beleza, né? Parabéns, aí você vai bater essa meta sim. Se não é isso, tá? Se policie. Como? Vou dar só uma dica aqui, né? Só uma dica. Tenha horários para usar esse tipo de entretenimento, tá? Não preenche todos os espaços de meia hora por dia com entretenimento, não. Senão você vai ter 6 vezes ao longo do dia, você vai ficar meia hora vendo videozinhos. Deixa lá 1 hora da noite, por noite, você vai ver que você vai até cansar, você vai ver que você nem vai querer fazer esse tempo todo, tá? Deixa 2 se você quiser, mas você nem vai querer, tá? Você vai acabar usando menos.
Então, né, esses 5 vilões da produtividade: pendências, multitarefas, interrupções, agradador e redes sociais, quando minimizados, mitigados e eliminados, você vai cumprir as suas estratégias das suas 4 metas do ano, que vão contribuir para o seu objetivo de longo prazo, que vai te ajudar a masterizar os 3 pilares, que é direção, energia e gestão do tempo, e vai te fazer ser um empreendedor mais produtivo em 2021, tá? Isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, para você começar o ano bem. Essa é a primeira live do ano e o intuito dela era fazer você começar o ano bem, começar 2021 bem, tá? Acho que a gente conseguiu trazer muita coisa por aqui. Vou deixar esse post gravado como de costume. Semana que vem a gente volta no horário normal, quinta, às 20h47. Vamos para a live 20, tá? Vou tentar trazer uma coisa mais especial para esse número simbólico. Estamos vamos completar 20 semanas fazendo live todas as semanas. E depois você vai lá nesse post, comenta, vê de novo, toma nota. Vai no meu YouTube, eu tenho um vídeo mais detalhado desse método, né? Ele tem um pouco mais de tempo. Eu falo sobre os princípios, falo sobre o uso da agenda. Vai lá, acompanha também e começa o ano bem. E até a próxima. Obrigado.